Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós, no domingo passado, vimos a vocação e o chamado de Samuel, que foi separado por Deus para uma missão muito sublime, que consistia em ungir o novo rei de Israel, aquele que haveria de ser o grande rei suscitado por Deus para conduzir o povo de Deus. Samuel recebe esta missão grandiosa, essa missão sublime. Por quê? Porque o Senhor, o bom Deus, aqui, escolhe com dignidade, escolhe os seus, de um modo que nem a própria pessoa sabe quais os desígnios de Deus para ela. E foi assim com Samuel. Samuel, menino separado por Deus, e Deus fala ao coração. E aqui nós vemos com profundidade a missão de Samuel, de ungir o grande rei de Israel. Só que, em meio a toda essa cena aqui, umas palavras saltam aos meus olhos. Quando se está tentando descobrir quem era o eleito, quem era o querido por Deus, qual daqueles ali Deus tinha colocado o seu olhar amoroso e amado com amor de predileção. O Senhor Deus aqui diz: olha, que coisa bonita. Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Só essa perícope aqui desse versículo 7, nós teríamos bagagem para desenvolvermos todo um retiro espiritual. Deus não vê a aparência, Deus olha o coração. Só que aqui é interessante a gente compreender uma coisa. Deus não escolhe aqui aqueles que têm o coração perfeito, aqueles que têm o coração puro, aqueles que são totalmente santos. Não. Deus escolhe aqui aqueles que são capazes de amar. E aqui está a grande diferença. Deus não olha a aparência, mas olha o coração. O coração, aqui nós poderíamos dizer que olha aquele coração que tem essa abertura, tem essa docilidade para Deus, que se deixa conduzir por Deus, que se deixa moldar por Deus, que aceita assumir a vida que Deus quer. Já está provado pela história da igreja nesses 2000 anos que o Senhor nunca escolheu os perfeitos, porque se assim fosse, a grande maioria
dos apóstolos não teriam sido escolhidos. Deus, repito, escolhe aqueles que desenvolvem a capacidade de amar. E aqui é interessante porque não é amar com qualquer amor leviano, não, mas é amar com o amor de Deus, como Deus nos amou, que seja capaz de conduzir quem pertence a Deus, que seja capaz de se deixar transformar naquilo que Deus quer, que tem esse coração assim dócil, capaz de fazer o reino de Deus acontecer. E foi assim que Deus, nosso Senhor, nessa escolha aqui, todo mundo pensava que seriam os mais belos, os mais formosos, os grandes. E por incrível que pareça, Deus vai escolher um diminuto, um pequenininho. Deus escolhe um pequeno, porque Deus é assim. Porque a obra é de Deus, Ele faz como Ele quer. É por isso que uma coisa que sempre me inquietou dentro da igreja é quando alguém é escolhido por Deus na comunidade cristã e a pessoa se enxerga incapaz e a pessoa não confia em Deus e a pessoa não tem a docilidade para se deixar moldar por Deus e a pessoa tem a capacidade de dar um não a Deus. Sinceramente, eu digo a vocês que é um dos capítulos mais tristes quando alguém é escolhido por Deus, que é incapaz de responder com amor ao amor de Deus. Eu sempre disse aos meus dirigidos espirituais, aos meus vocacionados, eu sempre disse: Deus não escolhe aqueles que já estão salvos, Ele nos escolhe para nos salvar. E eu tenho uma clareza tão grande a respeito disso, porque quando eu era menino, adolescente, nos meus 17, 18 anos, que a vontade de entrar no seminário veio com tanta força, e eu dizia, eu não estou conseguindo entender o que é isso. E eu lembro que ia no centro da cidade me confessar com um padre, inclusive já faleceu, Padre Paulo Serpa, e sempre que eu me confessava, eu conversava com ele e partilhava essa inquietação com ele. E ele, olhando para mim, dizia assim: olha, se for verdade, isso não vai passar, espere. E quando eu via a minha vida ali, um jovem que dançava, que namorava, que brincava, que me divertia, e dizia, mas será que Deus está escolhendo mesmo, ou isso é coisa da minha cabeça? Mas era uma inquietação danada. E hoje, depois de 21 anos, faz agora dia 3 de fevereiro, quando eu olho para trás e vejo a situação hoje, eu digo, Deus tinha razão e eu estava errado. Era aquilo que Ele queria. E graças a Deus eu fui dócil para responder. Porque, vejam bem, é preciso ter docilidade para responder a Deus.
e compreender que a obra é dele, não é nossa. A obra pertence a Deus. O reino é dele. Nós somos instrumentos, nós somos mensageiros. E todos nós temos que ter essa clareza que somos instrumentos de Deus. Que tudo que Deus faz tem um objetivo. E esse objetivo é unicamente e exclusivamente nos salvar. Não existe outro objetivo. O objetivo de Deus é nos salvar. Só e unicamente nos salvar. Quando Deus permite uma doença, é para que a gente aumente a fé. Quando Deus permite que a gente passe por um problema, é porque quer que a gente aumente a fé. Porque tem gente que, se nunca problema tivesse, nunca lembrava de rezar. Porque tem gente que, mesmo passando com tantos problemas, não conseguem abrir o coração e se deixar conduzir por Deus. Uma falta danada de generosidade. E vejam que aqui o Senhor, o bom Deus, vai preparando. Prepara Davi como pastor de ovelhas. Só que Davi não sabia que seria pastor das ovelhas do rebanho do Senhor e não do seu próprio. Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: vai, manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Minha gente, nós estamos falando aqui de uma sociedade patriarcal. O último filho era o mais desvalorizado. Quem tinha mais valor era o mais velho. Depois vem na ordem decrescente. E todos ali tiveram que esperar o mais novo chegar, Davi. Era ruivo, de belos olhos, de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Olha aqui. Deus que escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus que suscita os simples para confundir os sofisticados. E a gente vê isso com muita propriedade. Por quê? Porque é Deus quem sabe, nós nada sabemos. Samuel tomou o chifre com óleo, ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Minha gente, o que essa palavra quer dizer? Não quer dizer iluminar, não quer dizer guardar. Apoderar quer dizer tomar de conta de um modo total, preencher, pegar para si, ou seja, reservar totalmente para si. O Espírito Santo se apoderou de Davi, ou seja, esse é meu. Não foi simplesmente uma iluminação. E por que isso aqui? Porque Davi é uma prefiguração de Jesus. Vocês lembram, nós escutamos agora, no tempo do Natal, a genealogia de Jesus Cristo, que chega ali, que está ali no Evangelho, para afirmar categoricamente que Jesus é descendente de Davi, porque era o descendente de Davi que deveria reinar, que deveria nascer de uma virgem, e do mesmo modo, aqui que o Espírito Santo se apoderara de Davi, o Espírito Santo também
desce profusamente em Jesus Cristo no seu batismo, não se apoderando, porque ele já é com o Pai um só no Espírito Santo, os três, mas ali para mostrar a todos aqueles que ali estavam que aquele homem era realmente a encarnação de Deus. Deus agora se fizera homem, Deus agora estava em nosso meio. Et verbum carum factum est, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ali está o Rei, ali está de verdade Deus. E observem que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Davi, depois disso tudo, se pôs a caminho e voltou para Ramá. O que é isso aqui? Quer dizer que Davi continuava levando a sua vida normalmente, até o dia em que foi feito rei de Israel. E fez com que aquele reinado chegasse ao apogeu. Só que vocês parem para pensar um pouco. Davi era o mais santo de todos os irmãos? Com certeza não. Por quê? Porque no momento em que Davi, ele tira os olhos do Senhor, porque, minha gente, uma coisa é muito importante na nossa caminhada, viu? Eu dizia, acho que para ligar no altar por esses dias assim, nós não podemos desviar os olhos de nosso Senhor. Não sei se foi para você, se foi para alguém. Não podemos desviar os olhos. Se a gente desvia, foi para Ailton no WhatsApp. Se a gente desvia, a gente cai. Por quê? Porque é claro que em meio à nossa caminhada rumo ao céu, nosso Senhor tem que sempre ser a nossa meta. A gente vai cair, a gente vai tropicar, a gente se levanta, mas a gente não pode olhar nada, tem que ficar olhando para Deus. Vem um sofrimento, vem uma morte, vem uma dificuldade, vem um problema, vem outro, e a gente tem que estar olhando para Deus. E nós não podemos desviar o olho, nós não podemos desviar o olhar. Por quê? Porque aqui está o grande segredo da nossa história. Aqui está o grande segredo da nossa vida, que consiste em caminhar na presença de Deus. Eu não posso me desviar do caminho, eu tenho que ter os olhos fixos em nosso Senhor e lutar todos os dias para crescer na amizade com Ele, para poder chegar ao céu. Porque não existe outra razão pela qual nós estamos aqui e somos chamados por Deus, senão alcançarmos o céu. Vejam, Davi não era o perfeito, não. Na hora que Davi desviou o olhar, Davi comete um dos maiores pecados que o homem poderia cometer. Tinha um harém de concubinas, muitas mulheres à sua disposição, porque nós estamos aqui numa sociedade poligâmica, que um homem tem várias concubinas, mas ele bota o olho numa morena formosa, ele diz, eu quero aquela, mas aquela não era dele, ele tinha essas todas, e ele manda colocar o hitita Urias na frente do exército para ele morrer primeiro, para ele pegar aquela para ele. E o profeta diz a ele, você pecou contra Deus. Ou seja, Davi, escolhido por Deus, querido por Deus, agora é um assassino. E Davi cai em si,
e volta à sua caminhada. Como se dissesse assim: agora, o que é que eu tenho que fazer? E é aí que ele escreve o Salmo 50, esse salmo tão bonito, né? Senhor, tende piedade, esse salmo tão bonito, que a igreja canta com tanta dignidade, o Salmo 50. Né? Senhor, tende piedade na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa, eu reconheço toda a minha iniquidade, e por aí vai. Ele canta, ele escreve esse salmo, justamente nesse momento que ele desviou o olhar, tinha tudo, e queria aquilo que não podia, e arriscou tudo na vida, por aquilo que não pertencia a ele. E vejam que nós somos tentados também a fazer isso, viu? Tem gente que destrói família, tem gente que destrói a vida, escolhendo aquilo que não pertence a si. E Deus teve misericórdia de Davi, porque Davi se arrependeu verdadeiramente, e Deus fez com que Davi retomasse o curso da sua vida, mas ficou manchado ali com esse pecado por ele cometido. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o que é que eu estou a dizer a vocês? Tenhamos o olhar fixo em nosso Senhor e olhemos as graças e as bênçãos que Deus nosso Senhor tem nos dado. Poderia estar tudo muito pior. Enxerguemos as graças, tenhamos paciência, esperemos em Deus, olhemos a nossa vida e vejamos as bênçãos e as graças que Deus todos os dias nos concede. E sejamos gratos a Deus e agradeçamos a Deus por tudo de bom que Ele nos deu, por tudo de bom que Ele nos dá, por tudo de bom que Ele haverá de nos conceder, mas tudo em vista da nossa salvação. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar ao Senhor